Você já percebeu que alguns líderes, eles inspiram pela forma como eles falam, outros pela execução excelente, outros pela organização e outros para sabendo lidar muito bem com conflitos? Então, isso pode ter a ver com temperamento. Inclusive, a gente tem até 2 vídeos falando aqui sobre teste de temperamento. A gente tem um link também, a gente tem e-books falando do assunto, como vender para cada temperamento e também como você descobrir e saber mais sobre cada temperamento. Clica aqui no link e adquira o seu, porque ele está sensacional, prático, objetivo, que você vai entender de maneira muito clara e começar a colocar em prática na sua vida, porque falamos aqui do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele liberta, porque a gente começa a entender como que a gente age e reage, como que a gente absorve cada momento da nossa vida e como as pessoas ao nosso redor também participam da mesma questão. E a gente tem que tomar cuidado para não tornar uma questão que é simples e é também um dom em pinimba, porque às vezes a gente fica com pinimba dos outros e a gente não sabe. Então, primeiro é identificar, é o autoconhecimento, depois é identificar no outro, mas não tornar aquilo ruim. Tome cuidado com isso, porque senão, se você for por esse caminho, aí você vai ficar com raiva porque a pessoa tem aquele temperamento, com raiva porque ela tem aquele jeito, e você não muda o outro. Não adianta a gente ficar criticando o outro, copiado, entendeu? Não adianta a gente ficar criticando o outro. A gente se autoanalisa, a gente muda e incentiva os outros a mudarem, mas a nossa comunicação assertiva pode fazer total diferença para esse acolhimento, porque para a gente ajustar a outra pessoa, a gente tem que ganhar o quê? O coração. Não adianta você deixar a tua equipe solta e depois achar que, né, você vai conseguir ajustar só porque você quer ajustar naquele momento. Porque você tem, de repente, um dossiê ou porque você tem uma urgência. Não adianta. Você tem que entender. Se entender, entender outra pessoa. E esse conteúdo vale para todos os tipos de relacionamento. Seja casal, você pode botar em prática agora mesmo. Seja pares, dentro da igreja ou dentro do ambiente de trabalho, isso vale demais para você. Então, se você já fez o seu teste de temperamento, já sabe qual é o seu temperamento, tá ótimo. Esse vídeo aqui vai ser mais esclarecedor ainda. Você vai sair daqui com conteúdo prático, entendendo cada circunstância. Mas se você ainda não fez seu teste de temperamento, pode assistir também esse conteúdo, que ele já vai abrir a sua mentalidade para esse tema. Então, o líder sanguíneo não é sanguinário, gente, é sanguíneo. Ele é muito carismático. As pessoas gostam de ouvir, ele sempre tem uma história. Ele sempre consegue fazer o storytelling de uma maneira muito divertida. Sabe aquela pessoa que vai ali, rapidinho na rua, e acontece uma história extraordinária e conta de uma maneira sempre muito divertida. Em todos os momentos ele consegue fazer uma piada ou olhar um bom lado da vida. Esse é o sanguíneo. Mas ele precisa de ajuda com a desorganização. Ele naturalmente, ele também é desorganizado. Ele também pode ser inconstante, porque ele se anima com alguma coisa e depois, quando fica chato, é difícil para ele ter essa constância, ter essa responsabilidade. Para ele é muito mais difícil do que para os outros temperamentos, e a gente tem que observar isso, porque talvez você seja de um temperamento que você consiga ali colocar um combustível para que ele permaneça. Ele ou ela, né? A pessoa desse temperamento. Já o líder colérico, ele é focado em resultados. Quando ele pensa no resultado, ele fala, a gente vai conseguir achar esse resultado. Ele enfrenta chuva, vento, trovões, ele se mata, mas porque ele está em busca daquele resultado. O problema é que, além de se matar, ele pode matar outras pessoas também no meio da sua trajetória. Então, por isso que o líder colérico, ele tem que trabalhar sempre a empatia, ele tem que trabalhar o ouvir, ele tem que trabalhar o tempo de qualidade, ele tem que trabalhar outras questões para que ele seja um bom líder. Não sei se eu já consegui falar aqui de você nesses 2 itens, ou de alguém que é próximo a você e você já conseguiu observar como as pessoas agem e reagem. Isso aí tem a ver com a autoliderança e, é claro, os temperamentos. E como que seria o líder melancólico? Esse já é estrategista, detalhista. E a gente precisa de pessoas assim próximos a nós. Ele eleva o padrão de qualquer
coisa. Quando você chega para ele com alguma coisa, ele fala, tá bom, mas isso aqui, e qual que vai ser a estratégia? E começa a entrar um monte de abas na cabeça dele, e se ele conseguir realmente transformar aquilo ali em ação, sensacional. Mas, geralmente, ele pode cair no erro do microgerenciamento e não conseguir entregar o resultado. Por isso que ele precisa de outras pessoas também que o ajude a entregar, a chegar no objetivo. Senão ele fica travado ali nos microgerenciamentos. E o líder fleumático, ele é ótimo, gente. Ele é diplomático. Ele é bom de gerenciar conflitos, de dar uma boa direção, bons conselhos. Geralmente, o fleumático, ele tem conselhos que você fala assim, fala pouco, mas quando fala, e você fala, faz todo sentido. Esse é o líder fleumático. Geralmente, a equipe dele são equipes seguras, que são equipes tranquilas, mas onde ele pode errar? Por ser tranquilo demais, por não querer sair um pouquinho ali daquela paz, ele pode errar muito, porque querer ficar só na paz. E a tomada de decisão, porque tem hora que conversas difíceis, elas têm que acontecer. Tem hora que você tem que cobrar uma coisinha a mais. Tem hora que, se você não está crescendo, você está realmente indo não existe, sabe? Não existe a gente ficar no médio. Se não está crescendo, a gente tem que crescer. Se não está crescendo, está ficando estável? Não, com certeza a gente está declinando. Então, essa que é a importância da gente conhecer cada tipo de temperamento e a sua equipe geralmente vai responder aquele tipo de temperamento. Aí você pensa assim, a cultura da minha empresa pode ter a ver com os temperamentos que lideram essa empresa, porque isso tudo flui de uma maneira muito clara, porque a cultura, ela tem muito a ver com quem está dentro dela, sendo não intencional. É apenas o que você faz. Você comunica de todas as maneiras. Então, aquilo que você faz todos os dias, sendo intencional ou não, gera a cultura. É aquilo que você tolera ou aquilo que você tem intenção. Isso vira sua cultura. E quanto ao temperamento, se for liderado por sanguíneo, possivelmente é uma empresa, é um local muito alegre, muito feliz, com pessoas leves que gostam muito da criatividade. Mas como eu te falei, pode ser que elas fiquem um pouco confusas na parte da entrega. Aí você fala assim, poxa vida, aquela pessoa não tem palavra. Não, pode ser que seja só o temperamento dela e ela precisa de alguém ali para estar ajustando. Aí você vai para um time que é de coléricos, sabe aquele time que você fala, caraca, esse time entrega muito. Como assim? É absurdo a questão da produtividade. Eles não perdem tempo, eles não têm retrabalho, porque um time que tem a cara dos coléricos, eles são assim. Só que aí você começa a perceber como é que está a saúde emocional desse povo? Como é que está a saúde relacional desse povo? Com certeza vai deixando a desejar se o líder não for maduro. Um líder melancólico, pelo microgerenciamento e a forma como ele pensa assim, vai dar errado, porque na cabeça dele sempre vai dar errado, ele precisa ficar o tempo todo modificando a cabeça dele, a mentalidade, os pensamentos para ajustar isso. Ele pode ficar microgerenciando coisas e perdendo oportunidades grandes, perdendo resultados, perdendo de ter crescimento por conta do medo do microgerenciamento. Se ele não microgerenciar, ele pensa que tudo vai sair do controle. Então, esse pode ser o erro do líder melancólico. O líder fleumático, como eu falei, é o apego ali, né, pela paz. Então, ele tem medo que venham conflitos. Ele prefere deixa pra lá, né? Vamos resolver da maneira mais pacífica possível. Então, para ele é isso. E ele pode gerar esse time mais tranquilo? Pode. Assim como o melancólico também pode gerar um time medroso. Assim como o colérico pode gerar um time o quê? Guerreiro. Assim como o sanguíneo pode gerar um time o quê? Festeiro. Aí depois, se você não tiver maturidade, tiver esse resultado e de repente você fala assim, não gostei desse resultado, mas pode ser o seu temperamento. Quer saber mais? Acompanha aqui no canal, coloca aqui nos comentários também se você quer saber mais algo a respeito ou se você quer uma consultoria a respeito disso para saber o seu
comportamento, o que pode ser direcionado, uma mentoria que a gente possa seguir mais em frente, e isso pode mudar tanto seu relacionamento pessoal, seu relacionamento com a sua empresa, com o seu time. Se você quiser saber mais, é só clicar no link para você liderar de uma vez por todas o seu temperamento. Lidere o seu temperamento.